A Bíblia Sagrada diz que se eu pedir alguma coisa em nome do Filho, Jesus dizendo isso, você vai receber, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A Bíblia Sagrada vai dizer em outros versículos, em outros textos, se você tiver fé, se você acreditar e disser a esse monte, passa daqui para lá, isso vai acontecer. Se você tiver fé, você vai pedir e vai receber. E eu te pergunto, por que nós não recebemos? Por que as coisas não acontecem? Por que parece que nós precisamos ficar ali, todos os dias, repetindo a mesma oração, clamando, para que Deus intervenha a nosso favor, nos responda, faça aquilo que queremos? Por que parece que é tão difícil? Você aprendeu lá, se eu orar em nome de Jesus, vai acontecer. Você ora em nome de Jesus, as coisas não acontecem. Ou talvez não acontecem do jeito que você gostaria, mas não acontecem. E nós ficamos nessa dúvida diária, esse questionamento. E diante disso nós começamos a viver uma vida de cumprir calendário. Nós começamos com as vãs repetições, porque já não mais acreditamos que seja capaz de que Deus vai nos ouvir, vai nos responder a oração, mas nós continuamos com o nosso status, nós continuamos porque afinal de contas as pessoas estão olhando para nós, e se eu desistir, o que vão falar de mim? Vou sentir vergonha. E nós começamos a levar a nossa vida, cumprindo o calendário, vai ao culto, mas é como se não tivesse ido. Pega a Bíblia, lê, mas é como se estivesse lendo qualquer outro livro, uma história. Vai orar, é como se estivesse orando diante de um poste ídolo, diante de uma imagem que não pode responder. E nós vamos levando a nossa vida desse jeito, porque nós acreditamos e pensamos que as coisas deveriam acontecer. Quer ver? Lá no final, praticamente quase da Bíblia, olha só o que vai dizer na Epístola de João. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora olha aqui, na Epístola de Tiago. Tiago vai dizer assim, olha só: nada tendes porque não pedis. Tiago está falando assim, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas nós sabemos, né, que nós pedimos e pedimos muito, certo? Não sei você, mas eu peço. E o versículo 3 do capítulo 4 vai dizer assim, de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que eu quero que você entenda? A Bíblia Sagrada nos mostra que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer. Então, se nós não estamos obtendo respostas das nossas orações, significa que nós não estamos pedindo segundo a vontade dEle. O que eu quero que você entenda? Quero que você compreenda muito bem isso daqui. Nós não estamos aqui nesse mundo de passagem. Você não é obra do acaso. Deus não permitiu que você viesse ao mundo simplesmente para você nascer, viver toda a sua vida, desfrutar de todos os deleites da vida, ou sofrer, se alegrar, sofrer e morrer. Deus nos colocou aqui com um objetivo, com um plano, com um propósito. Nós precisamos compreender que somos agentes do reino de Deus na terra.
Nós precisamos entender que nós somos um instrumento nas mãos de Deus. E se nós não compreendermos isso, nós vamos passar a nossa vida inteira correndo atrás do vento. Foi o apóstolo Paulo que disse que se a nossa esperança se fundamenta, se baseia apenas nas coisas deste mundo, seremos os mais infelizes dos homens. Primeira coisa que você precisa entender, que você é um agente do reino de Deus na terra. Compreenda isso de uma vez por todas. Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que subir aqui num púlpito de uma igreja e pregar a palavra de Deus. Eu estou dizendo que nós fomos chamados para que Deus cumpra em nós o ID, para que Deus cumpra em nós o Evangelho, para que Deus faça através de nós. Nós somos o instrumento pelo qual Deus vai atingir, vai alcançar as pessoas. E se nós não entendermos isso, nós vamos fazer as nossas petições baseados nos nossos deleites, nas nossas próprias vontades, e todas as vezes que nós vivemos uma vida egoísta, fundamentando a nossa vida no nosso umbigo, quando nós agimos ou pensamos que somos uma ilha toda particular e que o mundo todo deve estar ao nosso redor, nós vamos ficar com essa impaciência de clamar e não obter a resposta. Deus quer que você acorde para a vida. Deus quer que você mude completamente a forma que você vai orar. Primeiramente, se você não pede, é por isso que não tem. Agora, se você pede e não recebe, é porque você está pedindo para que o seu próprio deleite, a sua própria vontade, a sua própria alegria seja estabelecida. Eu mudei completamente a minha forma de orar. Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu acredito que nós devemos orar a palavra de Deus. Por que nós devemos orar a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então todas as vezes que eu oro a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, e todas as vezes que eu estou ouvindo a palavra de Deus, está gerando fé no meu coração, ao ponto de que eu acredite naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou orando, e muito mais, porque como eu estou orando a palavra de Deus, eu estou orando a promessa de Deus, e se eu estou orando a promessa de Deus, eu sei que eu posso reivindicar, chegar diante de Deus e falar assim: Senhor Deus, a sua palavra diz isso. Se a sua palavra diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus, eu sei que o Senhor vai suprir o meu alimento, que na minha casa não vai faltar nada. Eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades profissionais. Eu sei que o Senhor está suprindo. Deus, obrigado, porque o Senhor está suprindo todas as minhas necessidades. E quando nós oramos assim, Deus está ouvindo, que nós estamos clamando, que nós estamos orando a sua palavra, aquilo que Ele disse. Deus está vendo que nós estamos acreditando, e automaticamente a palavra de Deus vai dizer assim, que nós estamos chamando à existência aquilo que não existe como se já existisse. O mundo aí fora vai falar que é lei da atração, mas nós que acreditamos em Deus sabemos que isso é fé. Nós precisamos especificar, nós precisamos dizer assim: Deus, eu quero ter um emprego em tal empresa, em tal cargo, e para isso eu vou estudar, eu vou fazer essa faculdade, e que o Senhor me dê condições para que eu consiga alcançar isso. Não adianta você chegar e falar assim: Deus, abra uma porta de emprego. Você tem que especificar: eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero que aquilo aconteça, eu quero que seja desse jeito. Nós temos que estabelecer isso na nossa vida. Eu quero que a minha casa seja desse jeito, em tal condomínio, então eu vou orar assim: Senhor Deus, obrigado porque o Senhor me abençoa e porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Eu recebo, Deus, eu agradeço por esta casa, naquele condomínio, com tantos quartos, com a cozinha, com sala, com banheiro, com isso, com aquilo, e eu te agradeço por isso. Mas aí eu vou estar mentindo. Não, você não está mentindo, você está usando a fé, você está atraindo aquilo para a sua vida. Deus, você está chamando à existência aquilo que não existia, como se já existisse para a sua vida. Comece a mudar a forma que você ora, que você vai ver as coisas vão acontecer na sua vida. O problema é que nós fazemos as coisas assim, de qualquer jeito. Qual é o tempo de qualidade que você dá para Deus? Você acorda perdendo para o despertador, já começa por aí. Já acorda atrasado, sai correndo, vai trabalhar, não ora.
você precisa reservar um tempo. Tampa a respiração aí e vê se consegue sobreviver. Da mesma forma, assim como nós não conseguimos sobreviver sem respirar, nós não conseguimos sobreviver sem orar, sem buscar a presença de Deus. Se você estabelecer isso, não sei qual o momento do dia que você pode fazer isso, mas você deve fazer. Porque quem de nós aqui que come só quarta e domingo? Que se alimenta só quarta e domingo? Dá para sobreviver fazendo isso? Durante um tempo dá, mas vai chegar uma hora que seu corpo vai necessitar de nutrientes, de alimento. Ou você come, ou você morre. E às vezes nós viramos um defunto vivo. Nós vivemos a nossa vida, reclamamos de tudo, as coisas não acontecem, as coisas não dão certo da forma que gostaríamos que acontecesse, e vivemos reclamando, e quando dá certo na vida de outro, ao invés de se alegrar, nos entristecemos, julgamos, deve estar fazendo alguma coisa errada, por isso conseguiu. E nós ficamos olhando para as redes sociais e nós vamos sempre olhar para a grama do vizinho e achar que a grama dele é melhor do que a nossa. Deus quer que você estabeleça princípios, estabeleça objetivos e critérios na sua vida e busque e seja perseverante até que você alcance aquilo. Você já ouviu falar dos 3 Cs? De começar, continuar e concluir? Muitas vezes nós não conseguimos aquilo que queremos simplesmente porque nós começamos, estabelecemos um plano, um projeto e começamos. Mas nesse processo de continuar, nós desistimos. Diante de um cenário contrário, diante de uma dificuldade, nós mudamos. E daqui a pouco nós estamos começando outra coisa. Outra coisa nós estamos ali. Aí começamos de novo. E vem a primeira adversidade, paramos e começamos outra coisa. Estabeleça aquilo que você quer para a sua vida. E use outras situações como escada para que você consiga chegar aonde você quer chegar. Estabeleça um plano, um propósito, um objetivo na sua vida e corra atrás desse objetivo. Perseverantemente. Não desista nunca. Não pare nunca. A não ser que Deus chegue diante de você e fale assim: ó, para com isso que eu não quero isso para você. Mas se você colocou um sonho, se você tem um propósito diante de Deus, não pare, até que você alcance, até que você consiga, até que você veja que isso saiu do imaginário, e que Deus trouxe à existência aquilo que não existia como se já existisse. Você consegue viver e desfrutar aquilo na sua vida. Você consegue imaginar aquilo que você gostaria, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, com a sua família, com a sua vida profissional, com o salário que você quer ganhar. Você já pensou, já parou para dizer para Deus quanto você quer ganhar, quanto você quer receber, no que você quer trabalhar, o que você quer que as coisas, quais as coisas que você quer que aconteçam na sua vida, qual o carro que você quer comprar, qual a casa que você quer morar? Você já descreveu isso bem claro? Ou você vive pedindo as coisas e você nem sabe aquilo que você pediu? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de um tempo de qualidade com Deus, e quando nós estabelecemos esse tempo de qualidade com Deus, nós precisamos mudar a forma como nós vamos nos relacionar com o Pai. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos começar, se você quiser essa dica, é adorando e louvando ao Senhor. Porque todas as vezes que nós colocamos um louvor e começamos a adorar ao Senhor e buscar sua presença, parece que Deus toca no nosso coração.
E a partir do momento que nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, nós podemos começar a fazer, sabe o quê? Agradecer. Não fique pedindo. Pedir são vãs repetições. Você vai fazer um pedido para Deus, você vai falar assim: Deus, eu quero isso, isso e isso. Você vai fazer uma lista. Pode escrever, para você não esquecer. E depois que você fizer isso, você vai agradecer. Você vai mudar a forma como você vai orar. Por que eu estou falando isso? Quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer. Imagine se seu filho chega para você e fala assim: pai ou mãe, eu quero uma bicicleta. O senhor compra para mim? Você vai falar: tá bom, filho, eu vou comprar. Passa 10 minutos, ele vem para você e fala: pai, me dá uma bicicleta. Passa 1 hora: pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. Aí chega no outro dia: pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. Aí passa no outro dia: pai, me dá uma bicicleta. 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 Todo homem, no sentido genérico, nascido de mulher, só se você nasceu de mulher, você vai olhar para aquela criatura de Deus e vai falar assim: se você falar mais uma vez, eu não vou te dar. Eu ia te dar, eu ia comprar, mas você não para de falar isso daí, eu não vou te dar. Agora imagine só, se você chega para o seu pai e fala assim: pai, me dá uma bicicleta, porque você sabe. A criança não vai saber, ainda bem que a Sara não está me ouvindo e ela não entende ainda. Mas se você entender isso, você vai ver que vai mudar completamente a forma de você orar e de você buscar e de pedir as coisas. Você chega diante do seu pai e fala assim: pai, me dá uma bicicleta. Aí seu pai vai falar: tá bom, filho, eu vou te dar, eu vou comprar. E às vezes ele vai precisar fazer orçamento, dependendo da condição financeira, vai precisar ter dinheiro para comprar aquilo ali para você. Mas aí você chega e fala para o seu pai assim: pai, obrigado, porque eu já posso imaginar, pai, os momentos que nós vamos passar junto com aquela bicicleta. Pai, eu estou muito feliz, pai, porque eu te amo tanto, pai, porque eu sei que quando nós estivermos com aquela bicicleta, imagina a gente andando pelo condomínio, pai. Imagina quando nós estivermos juntos, passeando com aquele ventinho no rosto. Pai, eu estou muito feliz. Você vai falar: preciso comprar logo essa bicicleta para ele, porque, né? Qualquer um vai pensar desse jeito. Então nós precisamos fazer o pedido e começar a agradecer a Deus. Eu faço o pedido agora para Deus e agradeço: Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque nós vamos juntos fazer tal coisa. Porque imagina, Deus, quando nós conseguirmos alcançar tal coisa. Imagina, Deus, quando nós estivermos. Então você vai começar a fazer a sua oração desse jeito diante de Deus. Você vai fazer o pedido, você vai colocar diante de Deus. Mas o que é de mais importante nisso daqui é você, após fazer o pedido, se você conseguir responder essa pergunta, você mantém aquele pedido, senão você muda. Você vai chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero isso. Depois que você estabeleceu o que você quer, você vai perguntar assim: para que eu quero? O que Deus, o que o Pai Celestial ganha com isso? Pedirdes e não recebeis, porque pedis para desfrutar dos seus próprios deleites. A partir do momento que você consegue pedir e falar: Deus, eu quero isso, mas quando eu estiver financeiramente bem, eu vou manter o aluguel da igreja, eu vou ajudar aquela causa missionária, eu vou transbordar ao ponto de ajudar os meus familiares. Quando nós, Deus, juntos conseguirmos alcançar tal objetivo na vida, nós vamos, Deus, poder estabelecer o seu reino na terra. Então, você vai ver que a oração vai mudar. O que Deus está ganhando com isso? Nós somos agentes do reino de Deus.
nós precisamos agir de forma diferente. E depois que você pediu, você vai agradecer. Você pede e agradece desse jeito: Pai, obrigado, porque nós juntos vamos fazer tal coisa, porque o Senhor, Deus, vai se beneficiar com isso, porque isso daqui, quando acontecer, vai ser bom, o seu nome vai ser glorificado. Deus, obrigado, porque o Senhor levou as minhas enfermidades. E quando, ó Deus, eu receber essa cura, Deus, quando o Senhor me curar, eu vou poder testemunhar e as pessoas vão acreditar e vão ver que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que se manifesta e que está agindo na história da humanidade. A oração começa a ter sentido, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a vir para a nossa vida, porque nós incluímos. E após você fazer o pedido, nos outros dias você só vai agradecer, desse jeito. E quando você fizer um novo pedido, você já agradece pelo novo pedido. E assim você vai levando a sua vida de oração. É uma vida que não é mais aquela vida de petição, de repetição chata. Me dá, me dá, me dá, eu quero, preciso, faz. Nós entendemos que nós estamos nos relacionando com Deus. Nós entendemos que nós estamos nos relacionando com as pessoas. E que a nossa vida não é uma vida limitada, sozinha. Nós vivemos em sociedade. E quando nós vivemos em sociedade, as pessoas vão se beneficiar com aquilo que eu vou ser na vida. Você é um profissional bem-sucedido, para que tais pessoas sejam ajudadas. Na minha profissão. Minha profissão vai ter sentido porque tais pessoas vão receber aquilo que precisam. Vão ter a resposta daquilo que estão clamando, que estão precisando. Você precisa buscar as causas nobres e ser um agente de Deus na sua casa, na sua família, onde você trabalha, onde você estuda. Você precisa ter essa concepção de Deus. E a Bíblia aqui vai dizer assim, vamos voltar aqui. Olha só, no versículo 7 do capítulo 18 de Lucas: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só, quando Jesus fala daquele juiz, e diante de todo aquele contexto que nós vimos, que ele era iníquo, que ele não temia a Deus, que ele julgava por suborno, era corrupto, não tão diferente da nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade, não sei se você sabe, mas nós temos a Constituição Federal. E se você olhar lá no artigo 3, você vai ver que você vai encontrar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esses objetivos fundamentais vão falar de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, produzir o bem de todos. E às vezes quando nós olhamos à nossa volta, parece que nós estamos também diante de uma situação como essa, parece que nós estamos diante de uma sociedade que não nos favorece, que os objetivos da Constituição Federal do nosso país não são estabelecidos e não se materializam, não se concretizam sobre nós. E muitas vezes nós clamamos e pedimos para que Deus exerça a justiça sobre nós, para que Deus venha ao nosso favor, para que Deus faça com que o governo, as pessoas que estão com a delegação de poder, possam olhar para nós, seres humanos, possam olhar para a nossa sociedade e lutar realmente pela causa justa, para que nós nos tornemos numa sociedade livre, justa, solidária, sem pobreza, com bom atendimento hospitalar, com bom salário, para que nós possamos viver uma vida em sociedade abençoada como todos nós gostaríamos de viver. Nós vamos encontrar isso na Constituição Federal.
Mas parece que as pessoas que estão no poder, elas vivem dessa forma, com parcialidade, com injustiça. E diante de tudo isso, nós questionamos as pessoas, o caráter daqueles que nos governam. Mas eu te pergunto, como que você está exercendo a justiça dentro da sua casa? Quais são os critérios com seus filhos, com seus pais? Quais os critérios que você tem usado? Você está sendo justo com as pessoas que você diz que ama, que você quer bem? Você está tratando com dignidade, com respeito? Ou será que, se fosse revelado publicamente a forma como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, ou seus pais, você se envergonharia da forma como você vive a sua vida na realidade? Seja uma pessoa que, ao julgar, entenda que quando você julga, Deus está com você. Foi o que Josafá falou: juízes, quando vocês forem julgar, lembrem-se de que Deus, o nosso Senhor, está com vocês, e que o temor esteja sobre você. E quando vocês olharem para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para a sociedade, vocês estabeleçam justiça, porque em Deus não há injustiça, em Deus não há acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas com seus pais, com seus filhos. Não aceite suborno. Não é porque o outro se achegou mais que merece mais. Deus olha para nós imparcialmente e nos abençoa segundo a sua graça, segundo a sua longanimidade, segundo a sua bondade. Deus está olhando para mim e para você de forma amorosa. E esse texto, esse finalzinho aqui, que muitas vezes nós, assim como nós cantamos, eu não sei se você lembra ou se você cantou por cantar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você cantou hoje isso aqui. E às vezes, diante desse cenário de corrupção, de doença, de pandemia, de injustiça social, como aquela mulher estava vivendo, nós também vivemos. Aquele clamor por justiça daquela mulher, às vezes é o nosso clamor por justiça. E quantas vezes esse era o clamor dos justos, dos eleitos? Era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quando Jesus diz assim, ainda que tardio para com eles, ainda que demorado para com eles, Jesus está querendo dizer assim, que existe a ira de Deus, existe. As pessoas estão clamando: Deus, faça justiça. Jesus, volte logo.